Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar num universo que foi criado para construir escolas, hospitais, o nosso futuro, mas que às vezes acaba em fraudes milionárias e até mesmo em assassinatos. Sim, estamos falando do mundo complexo e muitas vezes perigoso das licitações públicas. Parece uma pergunta de charada, né? Mas a resposta conecta todos esses pontos de uma forma que é no mínimo surpreendente e, em alguns casos, bem trágica. A resposta, como a gente vai ver, é o sistema de licitações aqui no Brasil. Para a gente entender essa conexão, vamos fazer o seguinte. Primeiro, ver como tudo deveria funcionar, o cenário ideal. Depois, a gente cai na realidade, que nem sempre é bonita. Em seguida, as consequências gravíssimas disso tudo. E por fim, quem está de olho para fiscalizar e botar ordem na casa. Ok, vamos começar pelo começo, pela parte boa da história. No papel, o sistema de licitações é uma ferramenta poderosíssima para o bem público. A ideia é simples e, olha, até nobre: usar o dinheiro dos impostos para melhorar a vida de todo mundo. Basicamente, uma licitação é uma competição. O governo diz que precisa de algo, como construir uma escola, por exemplo. Aí, várias empresas interessadas apresentam suas propostas. A ideia é que a melhor oferta, combinando qualidade e preço, vença. Isso deveria garantir transparência e o melhor uso do nosso dinheiro. E quando a coisa funciona, os resultados aparecem. É só a gente olhar o caso do Rio Grande do Sul. Lá, o sistema está sendo usado para o que ele foi feito: financiar projetos essenciais que beneficiam a população diretamente. Agora, aqui a gente vê o número abstrato virando algo bem concreto: R$ 5.400.000. Isso não é só um valor numa planilha. Isso vai virar um prédio novinho para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. É investimento direto em educação. E não para por aí. Quase 38 milhões de reais para construir um novo quartel da Brigada Militar. Isso significa o quê? Melhores condições de trabalho para a polícia e, no final das contas, mais segurança para a comunidade. Esse é o ideal em ação, funcionando como deveria. Mas como a gente sabe, a distância entre o ideal e o que acontece de verdade pode ser enorme. Agora vamos ver o que acontece quando o sistema é manipulado e as regras são simplesmente ignoradas. E este caso aqui ilustra o problema de um jeito gritante. Pensa só, no Maranhão, um eletricista concursado, que ganha pouco mais de R$ 1.500 por mês, aparece de repente como representante legal de uma empresa que acabou de ganhar um contrato de mais de R$ 5 milhões com outra prefeitura. A conta não fecha, né? Fica claro que tem algo muito errado aí. E a história fica ainda mais estranha. A tal empresa, que deveria construir prédios, ganhou uma licitação para fornecer equipamentos eletrônicos. E não era qualquer coisa. Itens como iPhones de última geração por quase R$ 20.000 a unidade e câmeras profissionais caríssimas. Para uma construtora, é, no mínimo, muito suspeito. Em outro caso, lá no Mato Grosso do Sul, a prefeitura simplesmente pulou a parte da competição. Contratou uma assessoria jurídica por mais de R$ 250 mil sem licitar. E qual o problema? O município já tem uma equipe de advogados concursados para fazer exatamente esse trabalho. Então, a gente chega ao ponto crucial. Quais são as consequências de tudo isso? Não é só dinheiro público que vai pelo ralo. As ramificações podem ser devastadoras, indo de multas pesadíssimas até a perda de vidas humanas. Começando pelo financeiro, a Controladoria Geral da União multou essa empresa em mais de R$ 21 milhões. O motivo? Fraudes, direcionamento de licitação, apresentação de documentos falsos. Tudo isso causou um prejuízo de quase 6 milhões aos cofres públicos. As consequências também podem ser sonhos que viram pó. Em Cabo Verde, um projeto de turismo gigantesco que prometia desenvolvimento e empregos foi por água abaixo. A empresa que ganhou a concessão simplesmente não cumpriu suas obrigações e o governo teve que tomar tudo de volta. Um projeto inteiro, perdido. E agora, a gente chega ao ponto mais sombrio desta análise. Em Alphaville, São Paulo, a competição por licitações na área da saúde não terminou em multas ou projetos cancelados. Terminou em assassinato. A sequência dos fatos é assustadora. Uma discussão que fica acalorada num restaurante entre médicos, donos de empresas concorrentes, uma briga, o atirador é revistado e liberado. Mas ele volta, já armado, e executa seus 2 colegas a sangue frio. A investigação da polícia apontou para uma motivação bem clara, e esta citação do delegado do caso resume a tragédia. A disputa acirrada por contratos de gestão de hospitais e o dinheiro que estava em jogo foi o estopim para um duplo homicídio. Diante de um cenário tão grave, quem está agindo para impedir que essas coisas aconteçam?
Felizmente, o sistema tem seus cães de guarda, instituições que trabalham duro para garantir que as regras sejam cumpridas. Basicamente, existem algumas entidades principais que atuam como fiscais. Estamos falando do Ministério Público, dos Tribunais de Contas e da Controladoria Geral da União. O trabalho de cada um deles é investigar denúncias, auditar os contratos e punir quem quebra as regras. E esse processo funciona. Vemos exemplos claros nos casos que analisamos. No Amazonas, o Tribunal de Contas suspendeu uma licitação depois que uma empresa mentiu sobre seu tamanho para levar vantagem. Em Carapó, o Ministério Público interveio e obrigou a prefeitura a anular aquele contrato de assessoria jurídica feito sem concorrência. São vitórias importantes na defesa do interesse público. E isso nos traz de volta à questão central. O sistema de licitações tem o poder de construir universidades e fortalecer nossa segurança. Mas quando ele é corrompido, os custos vão muito além do dinheiro. Vão de oportunidades perdidas a vidas destruídas. A pergunta que fica é, no final das contas, quem é que arca com o prejuízo quando o bem público se torna um negócio privado?